Eu sou o pastor Raul Nogueira, pertence ao Ministério LVO Luz e Vidas Orientais. Temos feito nas quartas-feiras sempre temas avulsos e nós estamos dando continuidade lá na quarta sobre você está preparado para partir? Estamos examinando Hebreus capítulo 7, 8, 9 e agora entramos no 10. E se você ainda não me conhece, é a primeira vez, entre no nosso canal, Raul Nogueira Canal. Entra lá no YouTube, se inscreva e depois entre direto no playlist. E se você está interessado em saber um pouquinho mais a respeito, se você está preparado para partir, então entra no playlist, procure e você vai ver as lives que nós já fizemos sobre Hebreus. Fantástico. Hebreus é fantástico. E na sexta-feira, hoje, nós estamos dando continuidade ao estudo de Lucas. Então, tem sido sim muito gostoso, as pessoas que têm acompanhado. E se você realmente gostou, se aquilo que nós já falamos e aquilo que nós vamos falar hoje, se você gostou, então compartilhe. Se inscreva no nosso canal e compartilhe. Hoje em dia, eu estava até ouvindo uma pessoa falando, hoje em dia são raros os pastores que realmente pregam a palavra de Deus. A maioria está pregando o que eles acham, não é? Falando as coisas que as pessoas querem ouvir. Mas nós, graças ao Senhor, temos sempre pensado que essa palavra é o único meio para transformar vidas. Não tem outra. Nada que você faça vai mudar exatamente o seu caráter e vai agir em todas as áreas da sua vida. Então, eu quero colocar você diante do Senhor. Nós vamos estar orando agora, pedindo para que Deus possa estar ministrando em sua vida. O tema de hoje, entre outras coisas que nós temos, não é? Muito bem. Você acha que Jesus poderia ter transformado a pedra em pão? Ele fez a multiplicação dos pães. Por que ele não poderia ter transformado pedra em pão? Então nós vamos estar trabalhando um pouquinho em cima disso. E realmente é uma passagem bem interessante. Tem uma contrapartida lá em Mateus 4, 1 em diante. Nós vamos estar orando, pedindo para que Deus possa estar caminhando conosco agora, iluminando o que nós vamos falar, para que você não saia dizendo, o pastor Raul disse isso, disse aquilo, mas que você possa dizer, não, a palavra do Senhor diz isso ou aquilo, tá bem? Nós queremos que você esteja intercedendo por nós, orando. Amanhã nós vamos estar trabalhando com o pessoal de Moçambique, jovens, né? E logo depois, de forma presencial, porque com moçambicanos é online, né? Nós vamos estar presencialmente com os chineses. Então, que vocês possam estar realmente orando por nós, para que aquilo que nós estamos fazendo seja relevante, tá bom? E vamos orar então agora por alguns pedidos. Se você tiver algum pedido, pode colocar aí. E se não tiver, interceda, porque nós sabemos que tem pessoas aqui que estão necessitados, realmente precisam de oração por questões de doenças sérias. Então, por favor, nós vamos colocar alguns pedidos agora e, por favor, esteja orando conosco. Senhor, Tu és o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo.
Tu és o único que realmente nós devemos prestar culto, devemos adorar, te buscar, em espírito e em verdade. E hoje, Senhor, um dia muito especial, porque nós estamos falando da Tua palavra para pessoas que desejam se alimentar dessa palavra que transforma. Sabemos, ó Pai, que no meio de tantas pessoas, nós temos aqui uma quantidade enorme de pessoas, mas o percentual que vem é muito baixo. Mas os que vêm são aqueles que estão com sede da Tua palavra. São aqueles que realmente querem crescer, querem aprender. Então, que o Senhor possa estar abençoando todos aqueles que estiverem conosco ao vivo e também aqueles que vão entrar depois no nosso canal no YouTube. Nós queríamos apresentar, Deus, o pastor Gary, que está internado, que nós fomos orar hoje com ele, um homem, servo de Deus, fiel, que atravessou fronteiras e tem 83 anos, e ele está passando realmente uma situação muito difícil. Então, que o Senhor esteja interferindo. Também, a irmã, nós temos uma irmã chinesa, uma das fundadoras da igreja chinesa aqui de Campinas. A irmã, ela realmente é uma bênção, então, que vocês possam estar orando por ela. Ela completou 88 anos e nós queremos que realmente ela possa sair rápido. Ela fez uma operação agora, com essa idade. Então, ela necessita de uma recuperação rápida. Nós estamos orando, pedindo, e que o Senhor possa estar interferindo na família da Ana, do Paulo. E nós sabemos, Pai, que os filhos normalmente se preocupam. Nós te agradecemos por essa vida tão preciosa. Pedimos pela Paulinha Tsai, que está fazendo químio já há algum tempo, junto também com a Rebeca, do Evaldo, guerreiras, que estão aí realmente lutando mesmo. E que o Senhor possa estar interferindo, que teu Espírito possa pôr a tua mão de poder sobre eles. Lembramos também o pastor Tadeu, da Igreja Batista Filadélfia, que também tem lutado, está começando possivelmente as aplicações de químio, e que o Senhor possa também pôr a tua mão de poder e interferir. Sempre lembramos, Pai, do Sebastião e do Davizinho, duas crianças quase que na mesma idade, que tiveram doenças diferentes e que necessitam reaprender a falar e a caminhar. Tem sido uma bênção essa recuperação. Peço agora pelas pessoas que estão conosco, Senhor, cada um deles, que o Senhor os visite, que o Senhor alegre o coração deles com aquilo que eles vão ouvir. E se entre eles há algumas pessoas necessitadas na área financeira ou de saúde, ou qualquer outro problema, que teu Espírito possa estar agora agindo poderosamente nessas vidas, restaurando, devolvendo emprego, arrumando as relações. Nós pedimos a Ti, Senhor, pela vida do Ângelo, um irmão precioso que acabou passando por grandes dificuldades, grandes problemas, e agora nós temos trabalhado com ele para que ele realmente volte à posição que ele sempre teve, como filho de Deus. Entrego a Ti, Senhor, o comando. Isso que nós vamos falar hoje é uma passagem um pouco difícil, então que o Senhor possa estar iluminando para que eu possa falar com autoridade, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, essa passagem é uma passagem que eu já ouvi tantas pregações. E muitas vezes algumas pessoas falam algumas coisas que eu não concordo, não está aqui. E o que aconteceu é que, se você abrir também, paralelamente aqui a Lucas, você estiver também com Mateus 4:1, vamos abrir lá também, 4:1,
vocês vão ver que existe algumas informações que estão em um evangelho e não está em outro. Por exemplo, aqui em Lucas, ele começa dizendo assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Bom, a pergunta é, Jesus está cheio do Espírito. Quem estuda a palavra sabe que isso iniciou exatamente no batismo, quando ele foi batizado, quando o Senhor foi até o Rio Jordão, onde estava João o Batista, aquele que batizava, e quando Jesus se aproxima, Deus já havia dado o sinal para João que aquele em que o Espírito de Deus pousasse, esse era o Messias, esse era o Cristo. E naquele instante há uma manifestação da triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai diz para o Filho, eis, e não só para o Filho, mas para nós hoje, porque nós recebemos essa informação, não é? Eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. E isso realmente acontece, e quando ele sai, assim que termina isso, quando o Pai fala, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, o texto de Mateus diz a seguir, ou seja, assim que foi batizado, assim que o Senhor Jesus passou a estar realmente cheio do Espírito Santo. Da mesma forma que você crê no Senhor Jesus e nasce de novo, e você se torna santuário do Espírito Santo, no caso de Jesus, o Espírito Santo passa a estar nele, porque ele, apesar de ser Deus, ele se fez homem, ele se esvaziou do seu poder, da sua glória, por pouco tempo, conforme Hebreus, ele se tornou menor que os anjos. E a partir daí, ele começa a operar através do poder do Espírito Santo. Vocês devem lembrar que, em determinado momento, aqueles líderes judaicos começam a dizer que ele estava operando no poder de Beelzebu, o rei das moscas. E Jesus diz para eles, olha, vocês podem falar mal do Filho do Homem, sem problemas. Mas aquele que falar mal do Espírito Santo, essa blasfêmia que essa pessoa vai pronunciar, não terá perdão. Não terá perdão. Então, nós sabemos que o Senhor, durante todo o processo que ele estava aqui nesse mundo, ele foi operando através do Espírito Santo, e é por isso que ele estava cheio. Então, aqui no capítulo de Mateus, não fala exatamente esse aspecto. A seguir foi Jesus, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas quando você olha Lucas 4, aqui nós sabemos que ele acabou de sair lá do batismo de João, e ele estava como? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, no deserto. Então, a gente percebe que Mateus conta que esse fato do próprio Espírito Santo levá-lo para o deserto, foi assim que ele saiu lá do batismo. E ele sai cheio do Espírito Santo. Então ele diz assim, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. No versículo 2, diz, e depois, aqui de Mateus, e depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Então, a gente percebe que são, assim, passagens paralelas com alguns acréscimos, algumas diferenças. E ele diz no versículo 3, disse-lhe então o diabo,
se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Bem, aqui no versículo 3 de Mateus também diz: então o tentador disse, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Essa expressão que nós encontramos em português, se és filho de Deus, a construção no grego é diferente. A construção no grego não demonstra que o diabo tinha dúvida que ele era o filho de Deus. É como se ele estivesse dizendo: já que você é filho de Deus, ou seja, já que você é poderoso, então demonstre isso, faça isso, manda que essas pedras se transformem em pão, que é o que ele fala, bem claro: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, é a mesma coisa. E Jesus prontamente dá uma resposta. E Jesus, para a nossa própria instrução, para o nosso próprio ensino, ele vai vencer Satanás usando a palavra de Deus. Vocês não acham que ele teria toda a autoridade para dizer: Satanás, sai daqui agora, eu te repreendo? Tranquilo. Mas esse processo é um processo que estaria sendo colocado para o nosso ensino. Da mesma maneira que nós, diante de uma situação, diante de uma opressão, diante de uma influência, diante de uma obsessão vinda pelo diabo, você pode usar a palavra de Deus para repreender. Você pode usar a palavra de Deus para rechaçar todo e qualquer ataque do diabo. E ele vai responder no versículo 4: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E no versículo também 4 de Mateus diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o versículo 4 de Mateus não só fala isso, que nem só de pão o homem viverá, mas ele completa: mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, é interessante. Quando nós olhamos sempre, e isso eu sempre falo para os meus discípulos, todas as vezes que você pegar um paralelo, que é esse o caso, procure ir vendo os dois lados, porque vai enriquecer demais. Veja bem, quando você pega Lucas, ele diz simplesmente isso: está escrito, não só de pão viverá o homem. Ok, perfeito, não tem problema. Aquilo que Jesus falou e que está registrado aqui em Lucas já deixa bem claro: olha, Satanás, fica tranquilo que eu estou com fome, mas não só de homem, não só de pão viverá o homem. Aqui a gente vê em Mateus já um complemento, e um complemento importante. Ora, ele faz uma analogia na área de fome, só que uma era a fome física, a outra seria a fome espiritual. E ele fala: mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Querido, querida, se você é filho de Deus, se alimente dessa palavra, se aprofunde nessa palavra, para que você possa ter experiências profundas com o Deus da palavra. E Lucas prossegue. Satanás não ficou satisfeito com a resposta e diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Alguns teólogos colocam que isso aqui teria sido mais no sentido de uma experiência de visualização e não
algo real, de fato, ele sendo levado literalmente para ser colocado no pináculo do templo. Seria apenas uma maneira, uma manifestação, uma visualização por parte do Senhor, para que ele pudesse estar visualizando isso que o diabo está colocando. E por que ele pôs ali no pináculo? É que ele queria de novo testar o Senhor. Olha só, ele disse: se és filho de Deus, ou seja, já que você é filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, isso que ele está falando aqui no capítulo 6, no versículo 6, está lá em Salmo 91. Olha só o paralelo que nós temos lá em Lucas. Então, aqui em Mateus ele fala, muito claro: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E o que nós encontramos aqui em Lucas? Então, no versículo 5 diz: e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Uau! Olha só a diferença. Quando ele coloca aqui no versículo 5, ele foi colocado no pináculo do templo, ou seja, no ponto mais alto, e de uma maneira muito, vamos dizer assim, especial e espiritual. Ele está dizendo: olha, veja, e aproveita e veja o seguinte: enxerga todos os reinos do mundo. É óbvio que se isso fosse literal, se ele tivesse realmente sido colocado no pináculo do templo, mesmo que ele fosse posto até em algo maior, muito mais alto que isso, não poderia ver de jeito nenhum todos os reinos do mundo. Isto foi uma maneira de Satanás estar fazendo com que Jesus visualizasse todos os reinos que estavam na mão do diabo. Então, lá em Mateus, ele fala bem claro: olha, veja bem, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele cita o Salmo 91, mas ele estava fazendo algo que o Senhor deixa bem claro no Velho Testamento: não tentarás o seu Deus. Ali seria uma atitude insensata por parte de Cristo se ele se atirasse. Entende? Vamos imaginar que Jesus até fizesse isso e caísse lá embaixo e não morresse, né? É possível que o povo de Israel ia começar a gritar: realmente é o Messias, é o Messias, é o Messias. Mas ali, na minha opinião, era apenas uma visão dada para que o Senhor realmente fizesse algo que fosse contrário àquilo que ele veio fazer. Ele veio fazer o quê? Ele veio obedecer ao Pai, e ele obedeceu ao Pai até o fim. Não podia haver hesitação no coração de Jesus. Vamos imaginar que até ele tivesse sido realmente levado por Satanás até o topo, no pináculo do templo, e lá ele dissesse: ó, atira-te abaixo. Se o Senhor fizesse uma demonstração de poder, ele estaria sendo desqualificado para a obra que ele veio fazer, que era exatamente por nós, morrer por nós, sem desobedecer o Pai uma única vez. Ele não tinha natureza decaída. Então, quando a gente volta aqui para Lucas,
depois que ele fala, e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Então a gente percebe que essa passagem que eu acabei de ler, quando nós lemos aqui em Mateus, nós enxergamos que a colocação de Jesus no pináculo, que foi colocado aqui em Mateus, já no versículo 5, vai aparecer em Lucas depois. Isso é uma narrativa feita por esses apóstolos, inspirados pelo Senhor, sem haver nenhum tipo de perda naquilo que foi escrito. Apenas no caso entre Lucas e Mateus houve uma diferença de sequência. Mas isso não invalida, isso não faz com que a tentação do diabo sofresse qualquer problema, e Jesus em nenhum momento cedeu, hesitou, tentando de alguma forma a fazer aquilo que Satanás queria. Então, voltando para Lucas, no versículo 5, que diz: e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ele me foi entregue e ele te dou a quem eu quiser, e dou a quem quiser. Se Satanás não tivesse essa autoridade, ele é chamado de o príncipe, o Deus desse século, Jesus teria rechaçado isso. Jesus teria dito: você é um mentiroso, você não tem essa autoridade. Mas, pelo segmento que nós vamos ver, nós percebemos que Satanás realmente tinha autoridade com respeito a esses reinos, e é isso que ele vem fazendo, dominando o sistema. Então, aqui em Mateus, ele vai deixar bem claro que tudo que ele está fazendo só tinha um único alvo, que era fazer com que Jesus fosse desqualificado. Eu vou ler na sequência até o fim de Lucas, porque como muda um pouquinho, para que vocês tenham pelo menos a sequência de Lucas, depois eu vou para Mateus fazer a mesma coisa. Então, no 6 ele fala: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, olha só, tudo será seu, toda será sua, ou seja, todos os reinos que estão debaixo do meu poder serão teus. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo, coisa que lá em Mateus veio antes, ok? Do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares alguma pedra. Então ele está citando aqui o Salmo 91. E qual foi a resposta de Jesus? Respondeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno, ou seja, Satanás sempre ficava à espreita, sempre ele tentou de alguma forma usar pessoas, até que ele usa o próprio Judas. Bem, assim termina aqui Lucas, no versículo 13, e eu vou terminar Mateus, para vocês acompanharem a diferença. Tudo que foi falado de um foi falado no outro, só que a sequência que mudou. Eu só vou voltar no versículo 5, tá bom? Bom, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito:
aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, ou seja, eu não vou tentar o meu Pai me jogando. Esse não é o plano dele, esse não é a vontade dele. Isso seria exatamente fazer algo que não está de acordo com o Deus Pai, porque não esquece que o Senhor Jesus se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, por pouco tempo ele se tornou menor do que os anjos e se igualou a nós. Quando ele morre e ressuscita, ele volta à posição original. E aqui a gente vê, no versículo 7, então ele afirmando, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, alguns teólogos colocam que isso seria impossível ser algo real, ser algo que ele fosse colocado numa altura tal que ele conseguisse ver todos os reinos. Não, isso foi através de uma visão. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, aquilo que não está em Lucas, está em Mateus. Lembra que eu disse que Jesus poderia a qualquer momento dizer para o diabo, arreda, Satanás, sai, no meu nome, vamos dizer assim, né? Ele fala exatamente aqui, por quê? Porque já tinha passado todas as tentativas do diabo para fazer com que ele pecasse. Então ele fala, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. E lá diz, deixou até um tempo oportuno. Então, eu costumo fazer dessa forma. Que nem, por exemplo, se vocês tiverem curiosidade, façam isso. Pega a multiplicação dos pães e dos peixes. Põe um do lado do outro, escreve. E você vai ver que coisa tremenda, quanta riqueza. Porque aí você vai construir uma narrativa completa de todas as visões feitas por parte dos discípulos. E aqui é a mesma coisa. Quando você soma as duas coisas, que nem eu fiz agora, você vai ver informações que estão em Lucas e que não está em Mateus, e que está em Mateus e não está em Lucas, e a somatória disso é que dá para você tudo o que realmente aconteceu ali. Bem, encerrando então esse tempo, nós terminamos no versículo 13. Na próxima semana vamos entrar no 14, que é uma passagem fantástica. Não perca. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se você achou que isso é relevante, se inscreva lá, Raul Nogueira Canal, e compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante, porque quando pessoas se inscrevem e de alguma forma está dando lá o ok, gostei, o Google vai entender que é relevante. E se você tiver algum comentário, alguma coisa que você queira, comente, né? Escreva, para que realmente eu possa responder. E se quiser, é só mandar diretamente para o meu WhatsApp 99, ok? São 3 9s, 999. Esqueci de falar. Começa com 11. Eu estou em Campinas, mas eu não saí de São Paulo. Então começa com 11. 11 999 11 de novo 5272. Tá bem? Qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode estar escrevendo. O que ficou para nós em termos de aplicação? Bem, Satanás sempre vai ser um acusador, Satanás sempre vai ser um tentador. E se ele tentou Jesus, quanto mais a nós. Você não está isento de tentação.
Só que você é santuário do Espírito Santo, você tem autoridade, e se você conhece a palavra de Deus profundamente, você não vai cair em armadilhas. E você vai estar realmente fazendo aquilo que o Senhor quer, rechaçando Satanás, retira o diabo. Não quero nada com você. E na verdade quem vai estar se manifestando ali entre nós são demônios, não é? Porque o diabo, ele 3 vezes, ele realmente vai entrar em um personagem. Lá no Éden, na serpente, depois em Judas e finalmente no anticristo, tá bem? O restante que anda por aí são demônios, com várias hierarquias. Bem, isso é o que eu tinha para vocês hoje. Eu quero ensinar vocês sempre, todas as vezes que vocês sabem que tem um paralelo, junta, faça isso para que você fique realmente com uma informação muito mais rica, tá bem? Nós vamos agradecer a Deus e encerrar agora. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, reconhecemos as nossas limitações. Então, meu Pai, que Tu possas estar com cada irmão, cada irmã que vai estar conosco também lá no YouTube, que o Senhor possa abençoá-los em todas as áreas. Entrego esse tempo a Teus cuidados, visita-nos, Senhor, porque eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor.